E aí, meu aluno, esperando contribuir cada vez mais com o seu aprendizado, agora eu estou voltando aqui para fazer aquela revisão sobre evolução dos modelos atômicos. Aí sim, depois que eu revisar, você vai lá, faz sua atividade de sala e eu voltarei para os comentários de cada questão. Vamos lá então na revisão? Olha só. Aqui você aprendeu sobre modelo atômico. Então aqui nós temos o modelo atômico de Dalton, tá bom? Então só lembrando aqui, ó, modelo atômico de Dalton. Ele diz que toda matéria é formada por átomos. E esses átomos são partículas esféricas, partículas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. E aí, como é que ficou conhecido mesmo o modelo? A bola de bilhar. Ok? Você viu lá? Bola de bilhar. Então, só relembrando, esse foi o modelo atômico de Dalton. Na sequência, tivemos o modelo atômico de Thomson. E Thomson, o que ele atribuiu? O que ele viu? Ele viu que o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, agora incrustada de elétrons, que têm cargas negativas, de modo que sua carga total é nula. Ou seja, primeiro ele viu, olha aí, o átomo é uma carga, uma esfera positiva, porém impregnado de elétrons, que seriam o quê? As passas no pudim. Então, qual foi o modelo atômico de Thomson? Ele chamou isso aqui de pudim de passas. Não é isso? Por quê? As passas seriam os elétrons impregnados na esfera positiva. Tudo bem? Só relembrando, porque olha lá que você veja outro, vai estudar e vai lembrar desses modelos atômicos. Olha aí, exatamente, uma esfera maciça, positiva, impregnada de elétrons. Na sequência, tivemos o modelo de Rutherford, que chamou de modelo planetário ou sistema planetário, onde no núcleo do átomo existe o quê? Prótons e nêutrons. Vocês verão que prótons são cargas positivas, nêutron não tem carga, tá bom? E na eletrosfera, em diversas órbitas, estavam o quê? Estavam os elétrons. Então, muito importante a gente observar. Modelo de Dalton, bola de Millar, ok? Então, aquela partícula indivisível, indestrutível, maciça. Thomson, uma esfera positiva impregnada de elétrons que tem carga negativa, né? Agora, Rutherford, modelo planetário, onde o átomo teria um núcleo, tá bom? Com partículas positivas, e os elétrons estavam gerando em órbitas circulares, por isso parecendo um núcleo como se fosse o Sol, e os planetas girando ao redor do Sol. E ainda com a evolução, tá? E o Rutherford, Bohr, enfim, Sommerfeld, chegou-se a estudar quando acontece transferência de energia para os elétrons, segundo Bohr. Então ele diz o seguinte, que em um átomo, tendo a eletrosfera existindo várias órbitas, né? O que acontece? O elétron está localizado? Sim. Então, quando ele receber energia, esses elétrons vão pular para onde? Para os níveis mais energéticos, ou seja, para a órbita mais externa. E aí, quando eles retornam para os níveis energéticos de origem, então ele vai ter que fazer o quê? Liberar energia e aí, muitas vezes, emitir luminosidade. E aí, valeu então a revisão?
Esperamos ter contribuído com você para a revisão sobre evolução dos modelos atômicos de diversos cientistas, tá? Aí, assim, eu desejo a você boa sorte na sua atividade de sala. Não esquecendo que logo em seguida eu estarei aqui para fazer os devidos comentários. Valeu? Boa sorte para você e já já faremos um comentário das questões. Assim sendo, conforme eu falei, você já realizou sua atividade de sala. Você aí, ó, já sabe. Ah, não, tá muito fácil essas questões aqui, com certeza eu já acertei todas. Mas vamos ver então? Vamos ver nos comentários aqui, através de eu tirando dúvida, o que existiu aí na questão de número 1. A questão de número 1, olha lá, hein? Viu os tipos de modelo que eu havia de vez em quando relembrado? Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis, quer dizer, cientistas que descobriram ou que criaram cada modelo, né? Na afirmativa 1 diz o seguinte: o átomo não é indivisível e a matéria possui propriedades elétricas. Isso foi em 1897. E aí? Já pensou? O átomo é indivisível, tudo bem. Mas acontece que ele apresenta propriedades elétricas. Então, quem foi que descobriu propriamente a natureza elétrica de um átomo, né? Olha só. 2. O átomo é uma esfera maciça. Legal, hein? Quem terá sido esse cientista? Porém, olha aí, comparando 1897 com 1808, então falar da esfera que é maciça, então foi anterior do que falou dos elétrons, né? 3. O átomo é formado por duas regiões denominadas núcleo e eletrosfera. 1901. Então coloca a sequência. Olha lá. 1808, 1897 e 1911. Por aí você dá para ter uma ideia de quem seria realmente, qual seria o cientista responsável por cada afirmativa. Ok? Então, olha só que nós temos aqui, olha, a letra B. Na letra B, o que diz? Quem foi que descobriu sobre os elétrons? Thomson, pudim de passas. Ele viu que era uma esfera maciça, cheia de prótons, cheia de partículas positivas, porém impregnado de elétrons. Foi quando surgiu a parte de elétrons. 2. O átomo é uma esfera maciça. Quer dizer, Dalton falou que a esfera era maciça, indivisível e indestrutível. Ele não tinha descoberto ainda os elétrons. E Rutherford, olha aí, na 3. Foi Rutherford que descobriu que no átomo existiam duas regiões. Uma seria o núcleo, onde estavam as partículas positivas, e a outra seria a eletrosfera. Olha lá o comentário, dessa forma. Afirmativa 1, Thomson. O átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons negativos, de forma que sua carga total nula. E aí, aquele modelo do pudim de passa, não é isso? 2, Dalton. Toda a matéria é formada por átomos. Partículas esféricas, maciças, indivisíveis e indestrutíveis. E na evolução, Rutherford, onde ele diz que o átomo é formado por duas regiões. Uma região central, denominada do núcleo, e a outra de eletrosfera. Valeu aí, meu caro aluno? Então, olha aí, com certeza, se você leu o enunciado e observou a evolução dos conhecimentos, da descoberta dos seus modelos atômicos, com certeza você já marcou lá a letra B, né? Ok, meu caro aluno? Então agora vamos para a questão de número 2, que diz o seguinte:
Em 2017, comemora-se 120 anos que o físico irlandês Thomson mediu o valor da razão entre a carga e a massa do elétron. Essa experiência foi realizada no laboratório do Cambridge, situado lá na Universidade de Cambridge, e provou que: letra A matéria é feita de partículas. B, a matéria apresenta um aspecto ondulatório. C, a radiação eletromagnética apresenta um aspecto ondulatório. D, a radiação eletromagnética é feita de partículas. E letra E, a luz é uma onda transversal. Diante do que vocês viram, olha só, está falando sobre o cientista Thomson, né? E aí, falar do cientista Thomson, olha a resposta correta. Letra A, onde ele diz que a matéria é feita de partículas. Quer dizer, Dalton falava que é uma esfera maciça, indestrutível, indivisível, porém, devido a ele ter, Thomson, descoberto as partículas negativas, que são os elétrons, e estavam impregnados em esfera positiva, então ele disse que a matéria é feita de partículas, tudo bem? Então, daí a alternativa A. A matéria é feita de partículas porque o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, conforme contrariando o que Dalton tinha feito, porém incrustada de elétrons, que são partículas negativas, de modo que, associando as cargas positivas e negativas, carga total seria nula. Temos agora questão de número 3. Então, ficou fácil? Quando você fala de Thomson, você já se lembra dos elétrons, né? Falou de partículas, porque tinha mais de uma partícula. Tudo bem. Aqui na questão 3, nós temos o seguinte: um dos grandes mistérios que a natureza propiciava à espécie humana era a luz. Durante dezenas de milhares de anos, a nossa espécie só pôde contar com este entre misterioso por meio de fogueiras, queima de óleo em lamparinas, gordura animal, algumas resinas vegetais, etc. Somente a partir da Revolução Industrial é que se pôde contar com produtos como querosene, terebentina e outras substâncias. Mas, mesmo assim, a natureza da luz permanecia um grande mistério. Ou seja, qual fenômeno físico ou químico que gera a luz? Ok? Continuando ainda, né, historicamente, somente a partir das primeiras décadas do século XX é que Niels Bohr propôs uma explicação razoável sobre a emissão luminosa. Com base no texto, qual alternativa expõe o postulado de Bohr, que esclarece a emissão luminosa, quer dizer, a emissão de feixes de luz, a emissão de luz pela matéria. E aí, será que é a letra A, onde diz que os elétrons movem-se em níveis bem definidos de energia, que são denomináveis níveis estacionários? Isso é verdade? Olha lá, hein? Vocês viram que os elétrons ele podem se movimentar de uma órbita para outra, não foi isso mesmo? Letra B. Ao receber uma quantidade bem definida de energia, um elétron salta de um nível mais externo para o interno. Como é que é? Se ele ganha elétrons, então se ele ganha energia, nós aprendemos que ele faz o quê? Ele salta de uma interna para uma mais externa, e não da externa para a mais interna. Agora, a letra C. Um elétron que ocupa o nível mais externo pulou para o mais interno, o que, que vai acontecer? Liberando uma quantidade bem definida de energia. Então, a letra C é a mais coerente diante desse enunciado.
Mas vamos lá para a letra D. Quanto mais próximo do núcleo estiver um elétron, mais energia ele pode emitir na forma de luz. Quanto mais distante do núcleo estiver, menos energia ele pode emitir. Exatamente diferente. Nós vimos que quanto mais próximo do núcleo estiver, ele tem menos energia. Quanto mais distante estiver, mais energia eles têm. E letra E. Ao se mover em um nível de energia definida, um elétron libera energia na forma de luz. Não. Então, verificando qual a alternativa correta, você assinalou como resposta. Vamos lá, então, no comentário? A alternativa C. Olha lá, que diz: o postulado de Bohr esclarece que a emissão luminosa, pois um elétron que ocupa um nível mais externo, ele, ao pular para um nível mais interno, quer dizer, de menor energia, o que vai acontecer? Ele vai liberar grande quantidade de energia, caracterizando o quê? O processo de luminosidade. Então, isso aí foi a teoria de Bohr, o que nos propiciou os elétrons. Eles podem estar em órbitas diferentes, mas se ele passa de uma órbita para outra mais externa, mais distante do núcleo, ele vai ficar mais energizado, ele vai ficar mais ativado. E ao voltar, aquela energia ele perde, emitindo feixe de luz, que a gente chama de fóton. Tá? Lembrando ainda que na aula como um todo, vocês viram a evolução dos conhecimentos sobre o átomo, a evolução dos modelos atômicos. À medida que cada cientista ia evoluindo os seus conhecimentos, ele ia atribuindo um modelo, quer dizer, comparando algo para deixar. Olha, Dalton falou que o átomo era uma esfera indivisível, indestrutível, maciça, tal, pronto, bola de bilhar. Thomson descobriu os elétrons, a parte negativa que impregnava numa esfera positiva, de forma que as cargas positivas e negativas fossem nulas. E Bohr, o sistema planetário, quer dizer, o modelo planetário, porque o núcleo é como se fosse o Sol e os elétrons nas eletrosferas como se fossem os planetas. Tá joia? E ainda, ficou claro que quando um elétron ele salta de uma camada externa, de uma órbita interna para externa, ganha energia. E quando ele volta, perde energia e emite luminosidade, tá bom? Esperando ter contribuído para o seu aprendizado na evolução dos modelos atômicos, ó, agradeço a você, agradeço aos professores que estão aí presenciais, ajudando aos alunos, quer dizer, a esse aprendizado, no processo de aprendizado. E um grande abraço e até a próxima aula para todos, tá bom?